Boa noite a todos. É uma satisfação enorme hoje fazer essa exposição, que é uma homenagem ao nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em 2 de abril de 2010. Chico foi um médium excepcional, no duplo sentido. O primeiro sentido é que ele foi brilhante, maravilhoso, dedicado, fidedigno e outros tantos adjetivos que ainda seriam poucos para colocá-lo na sua verdadeira posição de importância para o espiritismo mundial. No segundo sentido é que Chico tinha uma mediunidade muito abrangente, por isso excepcional. O saudoso professor Herculano Pires o chamava de homem psi. Na ciência, o termo psi se refere aos fenômenos paranormais. Com 4 anos de idade, ele já via e ouvia espíritos e conversava com eles. Chico ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Sua mãe se chamava Maria João de Deus. Na infância, ele teve a presença de sua mãezinha, lá do plano espiritual, fato que lhe reconfortou nos momentos de tristeza. Dizia a sua mãe que quem não sofria não aprendia a lutar. Sua escolaridade vai até o curso primário, como se dizia antigamente, hoje metade do ensino fundamental. Trabalhou a partir dos 8 anos de idade, das 15 horas às 2 horas da madrugada, numa fábrica de tecidos. Nasceu em família católica em 1927, ou seja, com 17 anos, teve o primeiro contato com pessoas espíritas encarnadas, porque desencarnadas foi antes, desde os 4 anos. E em 8 de julho de 1927, essa é a data marco do início da mediunidade de Chico, ele fez a sua primeira atuação pública no serviço mediúnico. Começou a psicografar o seu primeiro livro em 1931, ou seja, com 21 anos de idade. Neste mesmo ano, Chico viu pela primeira vez Emmanuel, seu mentor. Ele viu o espírito de Emmanuel, Foi o livro de poesias, esse primeiro livro, foi o livro de poesias de 56 poetas desencarnados. O livro se chama Parnaso de Além-Túmulo. O livro foi submetido, naquela época, à análise da Federação Espírita Brasileira, que reconheceu a autenticidade da obra pelo inconfundível estilo dos autores. Nesta homenagem a Chico, nós vamos citar algumas passagens de obras psicografadas por ele. Antecipo as minhas desculpas se outros trechos mais relevantes não foram citados aqui, pois o nosso tempo nessa homenagem é curto. A primeira citação que gostaríamos de fazer é sobre o relato de Emmanuel, o mentor do Chico, no livro Há 2000 anos. Esse livro foi publicado em 1939, onde vemos o encontro do senador Públio Lentulus frente a frente com o Mestre Jesus. Imaginem a emoção da narrativa nesse livro Há 2000 anos, do encontro de um ser que está relatado no livro, que é Emmanuel encarnado, o senador Públio Lentulus, frente a frente com Jesus. Vejam que fato maravilhoso essa oportunidade de conhecer lendo esse livro. Obviamente que pelo grau de evolução que Emmanuel tinha à época, ou seja, na figura de senador, ele acabou não aproveitando a oportunidade de abreviar sua jornada de evolução na Terra. Nessa passagem, nesse encontro, o senador procurou Jesus lá em Cafarnaum, à luz do dia, um senador romano, coisa que não era possível para um senador procurar uma pessoa para fazer um pedido. Mas ele, atendendo ao pedido da sua esposa e da sua filha Flávia, ele foi pedir a Jesus pela cura da filha que tinha lepra.
era uma doença incurável na época. Abreviando bastante essas informações dessa passagem, Jesus fez um convite ao senador para dirigir o seu espírito pela estrada humilde da fé. Essas são exatamente as palavras que constam no livro. Dirigir seu espírito pela estrada humilde da fé. Mas ele não aceitou o convite. E nós vemos, nas leituras que nós vemos nos livros subsequentes, quantas encarnações Emmanuel não teve, né? E quanto sofrimento ele não teve nessas encarnações. Ao final do encontro, Jesus olhou para o céu, orou intensamente e disse que a filha estaria curada em função da fé da esposa do senador. Não foi pela presença do senador lá, foi pela fé da esposa. Aqui lembramos que a cura espiritual está associada à célebre frase de Jesus, foi objeto até da exposição do Renan, a fé, né? E a fé remove ou transpõe montanhas. Em outra obra psicografada por Chico e ditada por Emmanuel, foi o que foi no livro Paulo e Estevão, temos fatos históricos inéditos que nos permitem entender com mais detalhes o livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, discípulo de Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Também nesse livro, Emmanuel nos conta que Paulo de Tarso pediu a Lucas para escrever seu evangelho ouvindo as informações de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Vejam a importância das psicografias de Chico. São informações inéditas, os historiadores, muitas dessas informações os historiadores não tinham, e agora as têm e submetida aí à comprovação. No livro 50 anos depois, publicado em 1940, é uma outra passagem interessante que eu gostaria de citar aqui. A personagem principal é Célia Lúcius, em sua trajetória de evolução espiritual. Esse livro conta a passagem também de Nestório, o escravo, que é outra encarnação do Emmanuel, ou seja, depois de senador, ele voltou como escravo. Essa história é aquela que algumas igrejas chamam de Santa Marina. Célia Lúcius é a Santa Marina, que se passou por homem para poder servir em um monastério nas proximidades de Alexandria, no Egito. É uma história emocionante e nos mostra como se atingir mais rapidamente a evolução espiritual. Ou seja, lendo esse livro, a gente consegue imaginar o que uma pessoa passa para poder ter a evolução espiritual, para poder fazer esse crescimento à perfeição. Eu conto isso porque Célia, anos depois, é encontrada no livro Renúncia, na estrela Sírius, que é uma estrela que protege a Terra. Esse livro Renúncia, que conta a história da outra encarnação de Célia, ela vem com o nome Alcione, foi publicado em 1944. E ela decide reencarnar, apesar de já estar num planeta que não precisaria mais reencarnar, ela decide reencarnar para ajudar um grande amor. Um comentário interessante, na preparação dela de volta à Terra, levou quase 10 anos. Nesse livro, Emmanuel também aparece, e ele é o padre Damiano, e essa passagem se dá na França. Ao final desse livro, nos conta que ela padeceu pela Inquisição da Igreja Católica. Se tiverem a oportunidade de ler, verão a passagem de um ser evoluído pelo planeta Terra. Outras psicografias de Chico se deram com André Luiz. Ele conheceu o André Luiz a partir de 1941. André Luiz teve uma importância muito grande por revelar desconhecidos aspectos da vida no plano espiritual, com objetivos de despertamento e edificação. Em 1944, foi publicado o livro Nosso Lar, veja, o mesmo ano do livro Renúncia. O livro Nosso Lar nos mostra detalhes onde vamos estar quando desencarnados.
seja no umbral, ou seja, o nosso lar mostra como é o umbral, ou uma possibilidade nas câmaras de retificação, para onde alguns do umbral são resgatados e levados para essas câmaras de retificação. No livro Os Mensageiros, eles também citam as casas transitórias. Desculpa, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ou a última possibilidade, que é ir diretamente para a colônia. Mas André Luiz, que é quem editou o livro, ficou 8 anos no umbral para depois ir diretamente à colônia Nosso Lar. Ele não passou pelas câmaras de retificação. Nos primeiros livros, todos os ensinamentos desses livros de André Luiz são emanados pelos benfeitores. E André Luiz faz um trabalho de repórter, perguntando e analisando tudo e tendo permissão para publicar. Ou seja, para ditar ao Chico, o nosso homenageado de hoje. Algumas obras psicografadas por Chico trouxeram informações inéditas na área médica científica. Já em Missionários da Luz, em 1945, vemos as funções da glândula pineal, ou também chamada de epífise, que não eram de conhecimento da medicina à época. Diz Alexandre, o orientador de André nesse livro, que a epífise é a glândula espiritual do homem. Ela conserva a ascendência em todo o sistema endócrino e comanda as forças do subconsciente. A epífise está por trás, digamos assim, do crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma, ou seja, é importantíssima. E a compara a uma usina geradora de energia elétrica. André Luiz vai trazer mais detalhes científicos no livro Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Vejam a relevância da missão que Chico recebeu do plano espiritual, não só para o espiritismo, mas para todo o planeta Terra. Nós, espíritas, precisamos estudar e contar essas lições que nós estamos lendo de Chico. As pessoas têm curiosidade e nós precisamos informá-las. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Esses conhecimentos caminham lado a lado com os ensinamentos de Jesus. A NASA, ela fez uma análise da aura do Chico e atestou que ela era de aproximadamente 10 metros, quando da maioria das pessoas é de apenas alguns centímetros. Chico psicografou 451 livros de diversos espíritos que lhe transmitiram. Seus livros foram traduzidos para vários idiomas. Chico Xavier faleceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, no dia em que o Brasil foi pentacampeão do mundo no futebol. Uma linda frase do Chico e que expressa bem o conceito de felicidade: o homem que é feliz é aquele que tem menos necessidades. Finalizo esta exposição com uma vibração de carinho ao amado Chico, que com certeza está recebendo essas nossas vibrações por tudo o que ele fez por nós, por sua dedicação, por seu trabalho mediúnico que criou degraus para o melhor entendermos os evangelhos de Jesus e que nos ampliou a visão do mundo espiritual dentro das bases sólidas da codificação de Allan Kardec. Muito obrigado, Chico. Agradeço a Deus pela oportunidade e a vocês pela atenção.